tema de hoje, vamos falar de coisas extraordinárias? Isso mesmo, a gente vai falar de como você criar o seu ritual matinal extraordinário. O que é isso, Nutri? A gente está falando de um tema que está em alta na atualidade, que é a crononutrição. E antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui da Duvale TV estamos seguindo todas as normas aí de segurança durante essa pandemia, de distanciamento social, uso de álcool em gel e também de máscaras, ok? E para quem não me conhece, aqui no nosso programa Café com a Nutri, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, a sua Nutri, que está aqui para te ajudar a ter mais saúde, qualidade de vida e também emagrecer, na verdade, porque isso todo mundo procura, né? E de uma forma simples, prática e com coisas práticas que você vai colocar aí no seu dia a dia. No tema de hoje, então, a gente vai falar de crononutrição. Se você está acompanhando os nossos programas, eu já abordei esse tema aqui com vocês e quando a gente fala em crononutrição, isso tem a ver com cronobiologia. O que é isso, Nutri? Então, a gente tem um ciclo circadiano com a duração de 24 horas. E eu expliquei para vocês que o dia e noite, eles afetam toda a sua produção hormonal, qualidade de vida e saúde, ok? Então, acompanhe os programas, a gente vai trazendo cada vez mais esses temas aqui com dicas práticas para você colocar em prática aí no seu dia a dia. E quando eu falo em crononutrição, em criar um ritual matinal extraordinário, sim, o dia, o sol, o horário do dia, ele existe aí para se alinhar com alguns hábitos que você pode incorporar no seu dia a dia aí, aumentando em muito a sua produtividade, foco mental, saúde e, é claro, quando a gente alinha tudo isso, é longevidade, é viver mais e com mais qualidade, ok? Então, a gente tem aqui, no período da manhã, dois ciclos, dois horários. A gente tem a primeira parte da manhã, que é das 6 às 9, e a gente precisa de alguns rituais aí, inclusive alinhado à nutrição, que eu vou explicar para você colocar em prática. Depois vem a segunda parte da manhã, que é das 9 a meio-dia, que também vocês vão entender quais são os hormônios que estão ativos, o que você prioriza nesse horário, pensando aí em regular todo o seu ciclo circadiano, tá bom? Então, o melhor horário para você despertar é o horário que é próximo ao nascer do sol. Então, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do raiar do dia, tá? Porque quando você desperta e você capta a luz solar, então é muito importante quando você acordar, eu sei que muitas pessoas não fazem isso, não tem essa prática, então a minha recomendação é você despertar e você abra a janela, olhe para o sol, é muito importante porque quando você capta a luz solar, você interrompe os hormônios do sono, como a melatonina, por exemplo, e dessa forma você começa a acionar hormônios do dia. Existem vários, mas um deles é o cortisol. O cortisol, em quantidades... É normal a gente produzir cortisol para a gente ativar o nosso organismo, preparar o nosso organismo para o dia. O problema do cortisol é que quando a gente passa por muito estresse e o excesso dele, ele acaba sendo ruim para a tua saúde. Mas uma quantidade adequada de cortisol é muito importante para que você comece o seu dia bem, tá bom? Então, o sol desse horário, ele não vai estimular a produção da vitamina D, que a gente sempre fala aqui da importância dessa vitamina no organismo, né? Como, por exemplo, aumento da imunidade e prevenção de câncer. No entanto, nesse horário, quando você tem contato com os raios solares, você tem a função de ativar algumas substâncias, tá? Como o óxido nítrico. O que é isso, Vivi, óxido nítrico? Essa é uma substância que vai causar dilatação dos seus vasos sanguíneos, melhorando, por exemplo, a sua pressão sanguínea. Então, esse contato inicial com o sol, nesse horário, vai ativar essas substâncias. E aí você vai seguir, então, com o seu ritual matinal.
Por exemplo, é muito importante ao despertar e ter contato com o sol, você hidratar o seu organismo para você estimular aí os seus órgãos a funcionarem. Então, uma recomendação que eu passo para os meus pacientes, aos meus clientes, os meus grupos de emagrecimento, é eles tomarem um copão aí de 300 a 400 ml de água, ok? Para você estimular, inclusive, os teus órgãos a funcionarem. Existem também umas dicas bem legais que eu vou passar aqui para vocês, que provavelmente você não sabia, que é, por exemplo, você usar o sal nesse horário. Como assim, Vivi? Sal não aumenta a pressão arterial, ele não faz mal para a saúde? Não é bem assim, o excesso de sal ele vai causar tudo isso sim, só que quantidades pequenas de sal nesse horário vai ser muito importante para estimular, por exemplo, as suas glândulas adrenais e por isso produzir cortisol em quantidade adequada que vai te deixar pronto para fazer acontecer o seu dia, tá? Então, a minha dica é você, por exemplo, vamos também colocar alguns antioxidantes nesse horário? Bora? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copão de água ali com uns 300, 400 ml, vai pegar um limão, cortar o limão no meio e espremer. Então, um limão inteiro você vai espremer nessa água, porque daí já tem quantidades razoáveis de antioxidantes ali, e você vai colocar uma pitadinha de sal para você estimular, então, as suas glândulas adrenais para você estar preparado para um dia maravilhoso, ok? Vai misturar ali e vai tomar essa água toda logo de manhã. Fica a dica aí, coloca em prática, manda feedback aqui para nós, né? Sempre vai estar aparecendo um número aqui para vocês mandarem para a gente, inclusive, sugestões, e passa para nós os feedbacks também, tá bom? Ok, esse é um horário também que você pode usar alguns suplementos, né? É claro que tomar suplementos sem orientação não é indicado porque você pode estar fazendo suplementação de forma errada, tá? Então a minha dica é, sempre que possível, procure a orientação de um profissional, de um nutricionista para indicar os melhores suplementos para você tomar. Ou então acompanha também as dicas, eu vou deixar aqui, eu tenho também um canal no YouTube, Café com a Nutri, eu já gravei vários vídeos lá falando sobre suplementação, então aproveita, me segue lá também ou nas redes sociais, ok? Muito bem, é o horário perfeito também ali nesse primeiro momento da manhã, entre 6 e 9 horas, próximo ao horário de você despertar, horário para você meditar. Vivi, como assim meditar? Você é Nutri, do que você está falando? Uma coisa que ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com nutrição, eu aprendi, coloquei em prática não só na minha vida, como na vida dos meus clientes também, é a gente alinhar a nutrição a estilo de vida. Então aquela pessoa que ela acorda já atropelando, atrasada, fazendo muitas coisas ali no primeiro horário do dia, provavelmente ela vai seguir o dia dela assim, atropelando. E é por isso que muitas pessoas ficam aí insatisfeitas, sobrecarregadas, estressadas. Então é muito importante você colocar ali uns 5 minutinhos antes para acordar, por exemplo, e esse primeiro momento, por mais que seja difícil para algumas pessoas meditarem, eu mesmo tenho muita dificuldade em aquietar a mente ali, mas eu procuro ficar ali pelo menos ali de 1 a 5 minutinhos em silêncio, sabe? Pensando ali em coisas positivas, né? Praticando ali a respiração, eu inspiro coisas positivas e expiro coisas negativas. Dessa forma, eu me energizo, eu já preparo o meu organismo e esse simples silêncio, esse momento para você, você começa a ativar vários hormônios que vão fazer o teu corpo ser maravilhoso, tá bom? Então, coloque aí um tempinho para você meditar ou ficar em silêncio para você se preparar para um dia super produtivo. É o momento, como eu falei, de você também realizar estratégias nutricionais. Então, para quem toma café da manhã, quem não é praticante do jejum intermitente, por exemplo, nesse horário, o que você ingere, ele vai determinar todo o seu metabolismo no restante do dia. Como assim, Nutri? Do que você está falando? Se a tua alimentação nesse primeiro horário for uma alimentação rica em carboidratos refinados, com muito açúcar, né, muita farinha branca, pães, bolos, você acaba nesse horário determinando que o teu dia
você vai ser mais ansiosa, você vai ter menos energia, você vai ter vontade de ficar beliscando, comendo o tempo inteiro, que isso inclusive pode prejudicar muitas pessoas que estão no processo aí ou de emagrecimento ou no processo de procurar, né, um estilo de vida mais saudável. Então a minha dica é nesse horário você incluir alimentos antioxidantes. Então, por exemplo, o limão é o primeiro alimento antioxidante. Você pode incluir aí também frutas vermelhas, que são riquíssimos em substâncias antioxidantes, e procurar ter uma refeição mais controlada em carboidrato. Que a gente fala aí, né, todo mundo ouve falar sobre a low carb, então ter uma refeição mais low carb, que pode ser, por exemplo, à base de ovos ou à base de castanhas oleaginosas ou gorduras naturais, ok? Show! Então você vai aproveitar também esse horário para fazer algum tipo de exercício físico. Não precisa nem ser longos períodos, pode ser ali 10, 20 minutinhos, uma caminhada mais intensa, começar com alguns trotes. E o que é legal é que você pode também nesse horário praticar os exercícios em jejum. Então os estudos mostram que praticar exercícios em jejum melhoram a composição corporal, de acordo com vários estudos que a gente tem na literatura. E não precisa ter medo, tá bom? Quando a pessoa pensa assim, nossa, eu vou passar mal se eu for fazer algum exercício em jejum. Na realidade, é uma ilusão você achar que você comer e ir fazer um exercício, você vai utilizar energia desse alimento que você acabou de comer. Não, normalmente, se você for fazer um exercício em jejum, você vai estar usando aí os nutrientes dos alimentos que você consumiu no dia anterior. Então, mais importante do que você vai comer antes do exercício é o que você vai comer depois. Então, aí sim, a recomendação de você ter uma alimentação nutritiva após esse exercício em jejum é que é muito mais importante. E antes da gente ir, então, para a segunda parte da manhã, se você ficar muito desconfortável em ir fazer um exercício em jejum, você pode usar, por exemplo, alguma bebida que contenha gorduras naturais, mas sem açúcar, porque açúcar, como eu falei, pode determinar com que o seu dia seja menos produtivo, tá? Então é um horário que você não deve colocar muito açúcar. É você fazer o uso, por exemplo, de um café com uma colherzinha de sopa de óleo de coco. Você pode até pôr um pouquinho de manteiga ali, que é o que a gente conhece de Bulletproof Coffee. Inclusive, eu já disponibilizei um vídeo explicando como que você faz esse café turbinado. Então, se você precisa ali de alguma coisa para te dar um up, faz um cafezinho com gorduras naturais. Na segunda parte do dia, que é o período das 9 a meio-dia, é onde você vai ter também contato com o sol. E esse sol é o que estimula a produção de hormônios como a dopamina, que é o hormônio do prazer, e hormônios como serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Vivi, como assim? Eu vou ficar a manhã inteira no sol? Não, é você ir, dar uma olhadinha no sol. Então, por exemplo, aquele intervalinho do café, vai lá tomar um cafezinho no sol, atender um telefonema no sol. Não é ainda o sol da produção da vitamina D, ok? Mas é o sol, sim, que vai te causar maior bem-estar. É também nesse horário das 9 ao meio-dia o que a gente chama de brain time. O que é isso, Vivi? É onde a gente tem o nosso pico de capacidade do foco mental, até por conta dos hormônios que estão estimulados nesse horário. Então aproveita esse horário para você produzir nas coisas mais importantes do seu dia ou focar e estudar. Então das 9 ao meio-dia é o melhor horário. E se você, ainda assim, nesse horário, perceber que você não tem muito foco, eu vou te dar algumas soluções para você aumentar o foco. O que a gente tem de estudos hoje em dia é que o uso abusivo de celular, nos dias atuais, ele reduziu nossa capacidade de foco em 35%. Então, os estudos já estão mostrando que a gente está tendo uma diminuição de foco por conta do uso de celulares. Então, a minha dica é: procure focar em uma única coisa, deixe o celular bem longe e use esse momento mesmo, das 9 a meio-dia, para você fazer alguma atividade que requer muita energia mental e deixe o celular bem longe de você, tá bom? Porque o celular vai roubar o seu foco aí. E também procure ingerir, como eu falei, menos carboidratos durante esse período, na primeira parte da manhã
e nessa fase, porque carboidratos refinados, como farinhas brancas e açúcares, eles vão também diminuir aí o seu foco. E aí, para você, como dica, usa mais gorduras naturais, como por exemplo o café turbinado que eu falei, o Bulletproof Coffee, ou então oleaginosas, você pode comer castanhas também nesse período, que são ricos em gorduras naturais, um abacate, um queijo amarelo também, são algumas sugestões, tá bom? Procure diminuir também alimentos que contenham substâncias que causam hiperatividade mental. Como assim, Nutri? Os alimentos industrializados em geral, tá bom? Porque, por exemplo, eles contêm ali corantes artificiais, que são estimulantes do cérebro, que causam hiperatividade, substâncias como glutamato monossódico, que também está presente na maioria dos alimentos industrializados salgados, tá bom? E ok, então pode ter surgido aí a sua dúvida, Vivi, e então qual que é o melhor horário para eu produzir vitamina D? Na realidade, não é no período da manhã, no período do meio do dia, entre meio-dia e 14 horas. E isso vai contra, eu sei, muitos profissionais que recomendam nesse horário você evitar o sol. Na realidade, a gente tem aí um aumento da incidência de pessoas com deficiência de vitamina D, mesmo morando aqui no Brasil, que é um país tropical. Então, eu analiso muito exames laboratoriais, 90 a 95% dos meus clientes, eles apresentam algum grau de deficiência de vitamina D. Então, é muito importante, nesse horário, para você que tem pele clara, ficar ali entre 15 a 20 minutos em contato com o sol sem o protetor solar. No caso de pessoas que têm a pele mais escura, a recomendação é de 30 minutos. E é claro que você vai ter contato com o sol ali, por exemplo, no horário do seu almoço, aquele momento que você muitas vezes vai mexer no celular, na tua pausa ali entre meio-dia e 14 horas diariamente, é importante você ter esse banho nutritivo de sol. Isso aí vai aumentar aí níveis de felicidade, vai fortalecer os seus ossos, melhorar a tua imunidade, prevenir várias doenças. Então, a gente tem a vitamina D como um hormônio importante para a tua qualidade de vida, ok? A gente vai falar ainda mais sobre crononutrição aqui nos nossos próximos programas e eu vou falar de outros horários do dia, o que você faz, as estratégias nutricionais para você potencializar aí o seu foco, rendimento, saúde e felicidade. Então, gruda aqui na Nutri e não perca o nosso Café com a Nutri semanal e a gente se vê no nosso próximo programa. Um beijo e até lá!